Bem-vindo todos, estamos aqui em mais uma aula de aerodinâmica e vamos continuar o tema de linha de sustentação de Prandtl. Hoje vamos fazer o exercício de quando a distribuição de circulação é definida a partir de uma distribuição parabólica. Continua sendo uma distribuição simétrica e que varia com a coordenada y ao longo da envergadura, formando uma parábola com o vértice, com o valor de máximo no centro da asa. Portanto, a forma da distribuição de circulação é dada por uma parábola que vai de menos b sobre 2 até b sobre 2, ponto máximo igual a gama zero no centro da asa, e forma uma parábola aqui para os dois lados. A equação matemática que representa essa distribuição de circulação é dada pela seguinte expressão: gama zero que multiplica 1 menos y dividido por b sobre 2 ao quadrado. Uma outra forma também de apresentar esse tipo de formulação para tirar a escala, ou seja, o valor da envergadura como um elemento de escala, é utilizar uma variável que se relaciona com y, sendo essa variável y igual a b sobre 2, que multiplica epsilon. E essa variável epsilon é a variável ao longo da envergadura. Quando epsilon é igual a 1, estamos numa das pontas da asa, quando epsilon é igual a menos 1, na outra ponta. Assim, a equação ela fica da seguinte forma: gama é igual a gama zero, que multiplica 1 menos epsilon ao quadrado. Com essa distribuição de circulação, nós podemos responder qual que é o valor da sustentação, qual que é o valor do downwash e qual que é o valor do arrasto induzido. Então, nós vamos fazer essas três etapas nesse exercício. Na primeira etapa, o cálculo da sustentação. Pelo teorema de Kuta-Joukowski, a sustentação é dada pela expressão sustentação L é igual à densidade do ar, velocidade no infinito, vezes a circulação. Essa circulação que nós temos aqui, ela já é integração da circulação da asa inteira. Ou seja, nós temos aqui, portanto, uma integral ao longo de toda a envergadura do gama em função de y, dy. Para poder fazer a análise de tirar a escala que a envergadura causa, nós vamos então considerar aqui que o dy é igual a b sobre 2 dy, e, portanto, essa expressão ela fica... Tirando tudo aqui a constante da integral, nós temos que a nossa sustentação ela é dada por ρ, o zero, gama zero, multiplica b sobre 2, e aqui nós temos a integral de menos 1 a 1, de 1 menos epsilon ao quadrado de epsilon. Resolvendo essa integral, que é a integral de um polinômio, nós temos que a sustentação, então, é dada por 2/3 da densidade do ar, que multiplica gama zero, o zero, vezes a envergadura. Portanto, essa parte aqui ela é mais tranquila. O cálculo da sustentação aplica a integral direto da variação da circulação. A segunda parte que nós vamos fazer é o cálculo do downwash. E o cálculo do downwash ele vem a partir da seguinte expressão. Lembrando também que aqui temos a troca da variável y para epsilon, nós podemos então transformar esta expressão na seguinte forma. Então aqui o nosso downwash ele é representado por menos 1 sobre 2 vezes a envergadura vezes π, que multiplica a integral de menos 1 a 1 da derivada de gama em epsilon, dividido por epsilon menos epsilon zero e integra em epsilon zero. Lembrando aqui que essa derivada do gama vai ser numa função de epsilon zero, que é onde está a posição do vórtice de esteira, e o epsilon é onde nós queremos calcular o valor do downwash. Então, lembrando que o epsilon zero é o que varia, e epsilon é onde eu estou avaliando a intensidade do downwash. Da expressão da circulação, nós podemos então calcular a derivada do gama em epsilon e obter o resultado de menos gama zero vezes 2 vezes epsilon. E substituindo na equação do downwash e manipulando o resultado, nós obtemos que o downwash é dado por gama zero sobre envergadura vezes π, integra de menos 1 a 1, epsilon zero sobre epsilon menos epsilon zero, de epsilon zero. Então, a partir dessa integral, que nós vamos obter a função do downwash ao longo dessa envergadura. Aqui é importante prestar atenção que o valor de epsilon zero ele está contido no domínio de integração. E o nosso valor de epsilon ele é uma posição qualquer dentro desse domínio, ou seja, entre uma ponta e outra da asa, ou seja, epsilon e epsilon zero vão variar entre menos 1 e 1. Só que na integral, o epsilon, ele sendo fixo para cada cálculo da integral, o valor de epsilon zero em algum momento vai ser igual ao valor de epsilon. E dessa forma, o nosso integrando
ele terá um valor infinito, um valor singular. Então essa integral ela é chamada de uma integral imprópria, porque nós vamos fazer a integral de um integrando que tem um valor infinito em algum momento. Vamos então ver como aplicar essa integral e observar se é possível então obter uma solução finita para essa integral. Então, para a solução de integrais impróprias, vamos pegar especificamente uma integral dessa forma, só que escrever ela com outros parâmetros. A integral que nós precisamos resolver ela é da seguinte forma. Integral de menos 1 a 1 da variável de integração dividido por uma constante vezes a variável de integração vezes dx. Então, dx sendo a nossa variável de integração. Só que esse integrando ele pode ser manipulado e a gente notar que ele pode ser representado por menos 1 mais a constante sobre a constante mais x. Dessa forma, substituindo na integral, a nossa integral ela fica integral de menos 1 a 1, de menos 1 mais a constante a menos x, dividindo, multiplica por dx. E dessa forma, então, nós temos duas integrais aqui, a integral de menos 1 a 1 de dx, mais a constante vezes a integral de menos 1 a 1 de 1 de dx sobre a menos x. Essa integral aqui eu vou chamar de I2. Portanto, a nossa integral ela é dada pela integral de menos 1 a 1 de dx, e aqui faltou o negativo antes dessa integral. Nós vamos, então, aqui ter como resultado menos 2, mais a vezes a integral I2. Na integral I2, então, o integrando, no seu denominador, tem como resultado uma função da seguinte forma. Ela vai crescendo e vai a infinito aqui antes do valor A, e ela vem de menos infinito e depois ela vai assintoticamente para zero do lado positivo, maior do que x maior do que A. Então, para poder calcular essa integral com essa descontinuidade com valores infinitos, a gente tem que aplicar a integração antes e depois desse ponto de descontinuidade. Então, nós aqui temos que usar o limite. Quando o nosso domínio de integração vai até A pela esquerda e depois quando ele vai até A pela direita. Então, entre menos 1 e A, nós vamos ter um limite pela esquerda, quando o domínio o limite de integração tende a A, e depois uma segunda integral com o domínio de integração que vai do inferior de um limite de A pela direita até o valor 1. Então, fica dessa forma a nossa integral. Então, a integral 2 é dada pelo limite quando B tende a valor A pela esquerda, de menos 1 até B, e mais o limite da integral de quando B tende a pela direita, de B até 1. O valor da nossa integral de dx sobre A menos x é o seguinte, ln do módulo de A menos x. Dessa forma, a nossa primeira parte da integral, ou seja, a integral na parte da esquerda de A, é dado pelo limite de B tendendo a A pela esquerda, do logaritmo de A menos x, de menos 1 até B. Dessa forma, nós vamos ter o limite, quando B tende a A pela esquerda, do ln de A menos B, menos o ln de A mais 1. E o nosso segundo limite, quando B tende a positivo, do ln de A menos x de B até o 1, é dado pelo ln de A menos 1, menos o limite, quando B tende a A pela direita, de A menos B. A soma desses dois limites, que retorna a nossa integral 2, é, portanto, ln de A menos 1, menos o ln de A mais 1, mais o limite pela esquerda, menos o limite pela direita. Então, dessa integral, nós podemos juntar esses dois termos aqui, representar eles pelo ln de A menos 1 dividido por A mais 1. Como esses dois ln's dos limites eles são ln's dos módulos, eles vão tender a mesmos valores, porém com sinais negativos. Então, esses dois ln's aqui, eles vão se cancelar. Eles não entram na nossa conta. O nosso valor da integral
vai ser dado por menos 2 mais a constante A, que multiplica o ln de A menos 1 dividido por A mais 1. Então, essa integral ela acaba tendo a seguinte forma. Ela tem um valor negativo aqui igual a menos 2. E nos valores de y igual a 1 e menos 1, ela vai para infinito. Portanto, o nosso downwash ele é dado por γ0 sobre π vezes a envergadura, que multiplica por menos 2 mais ln de ε menos 1 dividido por ε mais 1. Então, agora, com esse valor de downwash, nós podemos calcular o arrasto induzido. E lembrando que esse arrasto induzido ele tem uma contribuição local devido à inclinação do ângulo do vetor da sustentação, por causa que o escoamento agora ele vem com uma componente vertical para baixo. Então, o nosso vetor sustentação se inclina para trás, tendo uma componente horizontal na direção do arrasto. Esse valor de arrasto local eu vou aqui denominar por di estrela, que ele é uma função de y. Ele é dado por menos o valor da sustentação local, multiplicado pelo downwash naquela posição, dividido pela velocidade do escoamento livre. Isso daqui resulta em menos ρ, o zero, vezes o γ, que é uma função de y. Lembrando que aqui a gente está utilizando o teorema de Kuta-Joukowski. O valor do downwash dividido por o zero. Assim, essa distribuição de arrasto induzido é dada pela expressão ρ, que multiplica γ0, 1 menos ε ao quadrado, que multiplica menos 2, mais o ln de ε menos 1, dividido por ε mais 1. Essa distribuição de arrasto, ela fornece uma função que tem uma forma um tanto curiosa. Aqui de menos 1 a 1, nós temos que nas pontas aqui, onde o downwash era infinito, agora nós temos um valor finito, uma porção positiva. Portanto, aqui nós temos uma força de arrasto inclinada para frente, na verdade. Então, nossa sustentação, que era inclinada para trás, ela fica inclinada para frente, porque aqui, assim como observado nesse gráfico, nós temos velocidade vertical para cima, o que no caso vai gerar uma tração, uma força horizontal para frente. E aqui no meio nós temos a região que gera arrasto devido ao downwash para baixo, negativo. Então, nas próximas pontas nós temos upwash na parte positiva de W e downwash na parte negativa. Ou seja, essas pontas de asa elas geram uma força de tração para a gente, reduzindo um pouco a intensidade do arrasto. Agora, nós podemos definir o arrasto induzido a partir da integral de toda a envergadura do nosso di estrela dy. Vai ser dado pela densidade do ar, γ0 ao quadrado, sobre π dividido pela envergadura, que multiplica pela integral de menos 1 a 1, de 1 menos ε ao quadrado, vezes menos 2 mais ln de ε menos 1 sobre ε mais 1. Tudo isso integrando em dy. Fazendo aqui a distributiva e calculando cada um dos termos, nós vamos obter que esse arrasto induzido ele é dado por ρ, γ0 ao quadrado, dividido por π. Então aqui foi um exercício para apresentar para vocês qual que é os passos para o desenvolvimento da solução utilizando a equação da linha de sustentação de Prandtl. No caso aqui, com a circulação definida, assim como foi feito para uma distribuição de circulação elíptica. Aqui nós vimos que o downwash ele pode não ser constante, na maioria das asas ele não é constante, como na asa elíptica, mas que em algumas asas, alguns tipos de distribuição de circulação, nós podemos ter upwash na ponta das asas. E no final nós vimos como calcular o arrasto total a partir da integração do downwash vezes a sustentação local. Ficamos aqui por hoje, nos vemos no próximo vídeo, bons estudos!